Saudação, abençoado. Está no programa Seguir Graça, na comunicação. Quem vos fala, Mac Adam. Hoje eu quis trazer algo diferente. Eu quis trazer aqui um informe que eu criei e eu quero apresentar o informe a vocês. Desde já eu quero desejar a todos um excelente dia, né? E que sabemos que tudo coopera para o nosso bem e que Deus está no controle de tudo. Queridos, eu preparei aqui um informe e quero apresentar aqui a vocês, né? Um informe elaborado aqui, bem bonitinho, ele está em PDF, que eu estarei disponibilizando no blog Siga em Graça. E aqui, deixa eu ver aqui minha imagem aqui, vou colocar ele aqui no canto que não atrapalhe. Tem aqui um convite para você pensar. É um informe bem simples, bem elaborado, que tem o intuito de anunciar o evangelho da incircuncisão. Quando falo evangelho da incircuncisão, me refiro ao evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo. Paulo, ele recebeu essa missão de anunciar esse evangelho até que o outro viesse se manifestar para edificar a igreja. Isso são coisas que parece confuso na mente dos abençoados, mas com o tempo Deus vai clareando, iluminando o entendimento da gente. Mas deixa até um verso aqui da Bíblia para a gente ler, bem interessante. Antes de entrar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, comentar a respeito desse verso. Eu acho que tem aqui no Reforme, tem esse versículo. Tem um versículo aqui que eu quero comentar. Eu não vou ler o informe, vou deixar aqui para os irmãos depois estarem entrando no blog e baixando. Vocês podem tirar cópia e distribuir. É exatamente esse versículo aqui de Hebreus 10:14. Hebreus 10:14, que diz o seguinte: porque com um único sacrifício aperfeiçoou para sempre, ele diz aqui, aperfeiçoou para sempre, ou seja, um único sacrifício. Jesus de Nazaré veio, né? Deus se fez carne e veio para morrer uma única vez, ser crucificado uma única vez e purificar, aperfeiçoar, né? Para sempre. Aí ele diz aqui, é aí que entra o erro do sistema religioso. Quando ele lê a outra parte do verso, que diz assim, aperfeiçoou para sempre. Veja que ele diz que ele aperfeiçoou para sempre. Mas lá na frente ele diz assim, os que estão sendo santificados. Opa! Se ele aperfeiçoou para sempre, ele tornou limpo, puro, sem mácula, sem mancha para sempre. Aí diz aqui, os que estão sendo santificados. Existem dois aspectos da santificação. Existe a santificação que o Senhor nos santificou, nos purificou através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele nos
aperfeiçoou para sempre. Mas os cristãos que estão aqui, eles estão sendo purificados. E como é que acontece essa purificação? Por meio do Evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo, do Evangelho da Graça. Esse Evangelho da Graça, ele faz o quê? Ele limpa, como ele falou aqui, ele santifica a nossa mente, o nosso entendimento. Essa santificação, quando fala de santo, santo é limpo, é separado. Então o evangelho da incircuncisão, a graça de Deus, ele limpa o nosso entendimento. Como? Nos tirando do sistema religioso, da doutrina da lei, do antigo pacto. Que a religião, ela quer, porque quer judaizar a igreja, né? Ensinando preceitos, doutrinas, como o batismo nas águas, Santa Ceia, todos esses rituais que são do antigo pacto. Isso aí é uma sujeira da religião, que o verdadeiro evangelho, a graça de Deus, quando o Senhor nos permite que tudo cabe a Deus, Ele dá esse entendimento, assim como eu saí do sistema religioso. Eu fui presbítero, fui auxiliar de trabalho, diácono, presbítero, pastoreei. E quando Deus ele começou a trabalhar na minha mente, eu comecei a ouvir esse evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo, até que Jesus Cristo, o homem, se manifestou na minha mente, e foi uma tremenda confusão, até que o meu homem, a minha mente contaminada, ela não queria aceitar. Mas como a palavra de Deus ela é poder, como está escrito, que ela desfaz fortaleza, sofisma. Então, a verdade de Deus, esse evangelho se manifestou na minha mente, e como ele falou, ele vai santificando a minha mente, o meu entendimento. E somos limpos diariamente. Diariamente estamos sendo limpos, sendo sobre-edificados sobre o fundamento. Ok? Porque a igreja foi edificada, mas estamos sendo sobre-edificados, crescendo em graça. E só passamos a reinar em vida quando adquirimos esse entendimento, que somos perfeitos, que nós somos pecadores. Ok? Mas eu quero ler também aqui Romanos, isso já é de praxe nas denominações, ler Romanos. Antes de falar aqui continuar aqui falando sobre o informe, eu quis deixar essa saudação para os abençoados, ok? Romanos capítulo 8, um texto bem conhecido, ensinado pelo sistema religioso, e que eu preguei muito. Desculpe de vez em quando, por força do hábito, eu estou olhando aqui para o monitor, mas eu vou tentar aqui olhar para a câmera, né? Eu estou usando o celular por enquanto, mas desde já peço desculpa aí aos abençoados. Então, Romanos capítulo 8 era um verso que eu pregava muito quando eu era do sistema religioso. Eu vim do movimento pentecostal, até que dou graças a Deus ao meu papai na fé, a Jesus Cristo, homem que se manifestou na minha mente, me santificando o meu entendimento, lançando fora o fermento do fariseu, o fermento da lei, o fermento do antigo pacto.
E ele diz aqui no capítulo 8 de Romanos, capítulo 8, a partir do verso 8, diz assim: portanto, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja que o Espírito, aqui com E maiúsculo, né? Ele diz aqui, nós estamos aonde? Paulo diz, aquele que diz que não tem o Espírito de Deus, não é de Deus. Olha. Então, Paulo diz, aquele que tem um Espírito de Deus é de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, não é de Deus. Então, todos os filhos de Deus que foram escolhidos, se você pegar o informe, você vai ver que antes de existir pecado, a gente foi escolhido antes da fundação do mundo, já existíamos para este propósito, igreja sem pecado, santa. Então ele diz aqui, portanto agora já nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então veja aqui, segundo o Espírito, esse entendimento que somos de Deus, que não andamos segundo a carne, ou seja, segundo as obras, segundo a lei de Moisés, mas segundo a lei do Espírito, que ele diz aqui, a lei do Espírito, o entendimento, santificação. Então, quando a gente passa a entender, através do Evangelho da incircuncisão, a gente tem esse conhecimento, a gente passa a entender que somos perfeitos, que não devemos olhar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo foi bem assim, contundente em ensinar isso. Ele disse, não olhar ninguém na carne, como ele diz assim, que nós devemos viver por fé, pela fé doutrina, não pela fé dos antigos, mas pela fé doutrina. Então ele diz aqui, no verso 2, porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida, ele fala da lei do Espírito, não a lei de Moisés, te libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a lei do Espírito me libertou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei de Moisés, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e por causa do pecado na carne, Deus condenou, diz aqui, e por causa do pecado na carne, Deus condenou o pecado. Papai. Então, né, é bem simples a palavra de Deus. Infelizmente, a mente contaminada com o fermento da lei, com os ensinamentos do sistema religioso, ele nos segue, eles colocam uma escama, ele embaçam a nossa visão espiritual para que não venhamos entender essa ciência, esse conhecimento da transformação. Então, portanto, como ele disse aqui, Paulo falou em Romanos 8, capítulo 8, verso 1, portanto, agora já nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação para se condenar. A religião te faz ver na carne, mas a ciência de Deus, a graça de Deus te faz ver no Espírito, te faz ver perfeito. Ela te faz ver perfeito. Então, segundo os ensinamentos da graça de Deus, nós somos perfeitos, abençoados com toda sorte de bênçãos. Abba, Pai, abençoados. É uma saudação que eu quis deixar para vocês. Espero que vocês tenham os olhos do entendimento iluminados e que a vida de Jesus Cristo se manifeste no vosso corpo carnal, na sua mente, nos seus olhos, em todo
o seu corpo, na corrente sanguínea, nas veias, em tudo. Abba, Pai. Então é isso aí, voltando aqui, eu vou olhar aqui para o monitor. E aqui está o informe que eu preparei do Publish. Preparei ele no Publish, tentei usar os Scribans, mas achei muito difícil, como eu já estou acostumado a usar aqui. Então eu preparei eles aqui para o abençoado. Então, como eu escrevi aqui, é um convite para você pensar. Aí, se o pecado ainda está de pé, para que Jesus Cristo ofereceu-se na cruz do Calvário? Pare de pisotear o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. Então, amados, quando a gente estamos batizando nas águas, apresentando criança, cumprindo todos os rituais judaicos do Antigo Pacto, da lei de Moisés, nós estamos pisoteando o sangue de Jesus, estamos negando o significado do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz, né? Então Jesus Cristo, ele veio, cumpriu o propósito, nos purificou, o único sacrifício purificou a igreja para sempre, e somos perfeitos, né? Temos que ter esse entendimento, temos que nos descontaminar, né? Santificar a nossa mente com esse entendimento, né? Eu vejo aí como existe na terra, eu pego aquela parábola das 10 virgens, 5 tinham azeite na candeia e 5 não tinham azeite na candeia. Ou seja, as 5 que tinham azeite na candeia, azeite significa luz, entendimento, e 5 não tinham azeite, não tinham entendimento. Então, os que fazem parte do sistema religioso são aqueles que não têm azeite na candeia. E aqueles que já tiveram a sua mente iluminada, que está pensando com a mente de Cristo, esse daí tem azeite na candeia. Então, voltando aqui, ele é bem interessante, aqui é do canal Siga em Graça, né? Que eu sou responsável. E aqui está o conteúdo, uma lição sem lei não há pecado, que está bem explicado, com base bíblica, né? Lembrando que o Evangelho está nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. Por isso que os abençoados, muitos estão aí vivendo por vista, né? Olhando para a carne, preocupado com o governo, com guerra, com destruição, fim do mundo. Pare de pensar desse jeito. Deus tem o controle de tudo, Ele é soberano, Ele é o nosso Deus, Ele é Deus dos deuses, somos deuses, ok? Então, espero que vocês gostem e está aí livre aí para vocês baixarem e imprimir frente e verso. É só pegar, imprimir frente e verso, dobrar ele e ele vai ficar tipo um livrinho, né? Então ele pode distribuir e fazer a palavra de Deus correr, como está escrito em Tessalonicenses, que a palavra corra, ok? Como está escrito aqui, ó, segundo Tessalonicenses 3:1, que a palavra corra. Então que o evangelho corra, Abba, Pai, e rumo à transformação, abençoados. Até o próximo vídeo. Um abração a todos.